Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, módulo 2, capítulo 1, páginas 49 a 52. Vamos estudar verbo de ligação e predicativo do sujeito. Muito bem. O verbo de ligação serve para conectar o sujeito a uma característica, um estado ou uma qualidade. Ao contrário dos verbos significativos, esse verbo não indica uma ação. Por isso, ele é chamado também de verbo de estado. Em geral, são usados como verbos de ligação o estado, ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, parecer, continuar. A classificação dos verbos, porém, deve levar em consideração o contexto de uso. Exatamente por isso, nós vamos analisar essa frase aqui. Porque eu tenho o verbo andar e aqui eu tenho o verbo andar. O que é que diferencia uma frase da outra? Bom, aqui, nessa primeira, o Brasil anda melhor que antes. Significa que o Brasil está melhor do que antes. E aqui, nessa segunda, o João anda 2 km por dia. Significa que ele caminha 2 km por dia. Né? Então, eu tenho aqui que para determinar se um verbo é de ligação ou se ele é significativo, saber qual que é a função que ele está exercendo na oração, é necessário analisar o contexto em que ele está inserido. Não é? Aqui um contexto, aqui outro contexto. Aqui um contexto de caminhar, aqui é um contexto de significar estado. Na primeira oração, andar é verbo de ligação, já que sua função é apenas vincular uma característica, que é a característica de melhor, a um sujeito Brasil. Né? Ele anda melhor que antes, né? Então, tá ligando aqui, ó, Brasil, isso aqui, a melhor. Na segunda oração, o verbo andar é classificado como verbo significativo, ou verbos de ação, né? Pois expressa uma ação do sujeito, o ato de caminhar. Aqui eu tenho que João anda 2 quilômetros. Então, nessa primeira frase, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho aqui predicativo do sujeito, que é melhor, né? Melhor. Essa palavrinha aqui é melhor, ela é predicativo do sujeito, que é Brasil. E aqui, nessa segunda, eu tenho que o predicado aqui, anda, que é o caminhar, né, verbo significativo, então aqui eu tenho como sendo o núcleo dessa frase aqui, do predicado, é esse verbo aqui, andar. Aqui eu tenho como um núcleo. E aqui eu tenho o anda, o melhor, que vai ser o predicativo. Deixa eu apagar aqui que ficou meio bagunçado. Né? O predicativo do sujeito melhor, né? É predicativo do sujeito. E aqui, ó, predicativo do sujeito. É isso aqui. Predicativo do sujeito. E quando eu tenho aqui, João anda 2 km, ele caminha 2 km. Então, aqui eu tenho o verbo, é o núcleo do predicado. Ó, daqui até aqui é predicado. Então, nesse caso aqui, o verbo vai ser o núcleo do predicado. Aqui não é o verbo, porque o verbo é de ligação. Né? Aqui no ainda, melhor que antes, né? O Brasil anda melhor que antes. Aqui o verbo é de ligação. Quando é verbo de ligação, eu não tenho o verbo como sendo o núcleo. Vai ser só o predicativo. Vamos andar mais um pouquinho. Aqui então eu tenho os verbos ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer, andar, virar, tornar-se, viver. São os verbos principais, não é, de ligação, que exercem a função de ligação, né?
tem até essa forma aqui, talvez fique mais fácil para vocês memorizarem. Bom, vamos analisar agora o que é um predicativo do sujeito. Eu já falei sobre os verbos de ligação. Os verbos de ligação servem para vincular o sujeito ao predicativo. Então, aqui eu tenho crianças como núcleo, adolescentes como núcleo, aqui, núcleo do sujeito e núcleo do sujeito. Isso aqui é sujeito. E aqui são prioritários, eu tenho aqui como sendo predicado. Predicado. Não vai dar para escrever tudo aqui, tá? São prioritários. Essa palavrinha, esse verbo são aqui, ele é o verbo de ligação. O que são prioritários? As crianças e os adolescentes. Então, tem criança e adolescente como sendo os núcleos, né? São ligados aqui ao sujeito, ao predicativo do sujeito, que é prioritários. Então, o que é verbo de ligação? Não esqueci. Então, eu tenho um predicado nominal, porque quando eu tenho predicado nominal, eu vou ter verbo de ligação. Toda vez que eu ver um verbo de ligação, por isso que eu falei que é importante vocês memorizarem essa listinha que eu dei de verbos de ligação. Porque toda vez que você vê um verbo desse na frase, você vai saber se o predicado dessa frase é nominal, se ele é verbal ou se ele é verbo nominal. Mas nós vamos falar só do predicativo do sujeito hoje, tá? A mortalidade infantil ficou menor. Ficou é o verbo ficar também, que é verbo de ligação. Quem que ficou menor? A mortalidade infantil, né? Eu tenho aqui como sujeito, mortalidade infantil, ok? Então, eu tenho outro predicado nominal. A característica do sujeito é menor, né? Então, quem que é o sujeito? A mortalidade infantil, né? Então, eu estou ligando aqui, ó, mortalidade ao menor. Esse ficou aqui, ele está indicando estado. Tem alguém fumando. Meu Deus. Que horror, que cheiro horrível de fumaça. Muito bem. Ligado ao sujeito por um verbo de ligação, a palavra ou expressão que informa uma característica, uma qualidade ou um estado do sujeito é chamada de predicativo do sujeito. Isso é bom anotar, porque a gente esquece. Então, o predicativo do sujeito sempre concorda em número com o núcleo do sujeito. Observe os exemplos a seguir. A violência é perigosa. Então, eu tenho como núcleo a violência, aqui, núcleo, e perigosa é o predicativo do sujeito. Violência está ligada a perigosa. E o verbo é aqui, ele é verbo de ligação. Quando eu tenho o verbo de ligação, o que eu tenho? Eu tenho um predicado nominal, ok? Vamos ver mais exemplos. O predicativo do sujeito sempre concorda em número com o núcleo do sujeito. Observe os exemplos a seguir. A violência é perigosa. Esse aqui é a repetição do exemplo, mas é para a gente ver que eu esqueci aqui de fazer a separação. Não tem problema não. O predicativo do sujeito sempre concorda em número com o núcleo do sujeito. Nós estudamos já a concordância verbal, né? Os adolescentes estão vulneráveis. O verbo estar também é um verbo de ligação. Ser, estar, né? Pode ser, ficar, continuar. Muito bem. Núcleo do sujeito. Quem que é o núcleo do sujeito? Adolescentes. E aí eu tenho o predicativo do sujeito como sendo vulneráveis, não é? E vulneráveis, ó, os adolescentes, está no plural, adolescentes, então, estando no plural, vulneráveis tem que ir para o plural. Por quê? Porque o sujeito, ó, o predicativo do sujeito sempre concorda em número com o núcleo do sujeito. Com o núcleo do sujeito. Aqui o núcleo do sujeito, aqui, ó. Que é o núcleo do sujeito. E aqui é o núcleo do predicado. Então, eu tenho aqui, ó, sujeito de cá e predicado de cá. Tá ok?
Muito bem, é simples assim. Qualquer dúvida, vocês me mandam depois. E aqui, eu coloquei aqui para vocês advérbios, só para lembrar, porque teve alguns alunos que falaram que não lembrava mais de advérbio. E os advérbios vocês estudaram o ano passado, início do ano, um pouquinho comigo. Então, já é uma questão assim de relembrar, tá bom? Então, as palavras que ampliam as informações sobre um verbo, indicando as circunstâncias em que ocorre a ação expressa por ele, são chamadas advérbios. Eles também podem modificar adjetivos ou outros advérbios. A função de advérbios pode ser exercida por uma única palavra, por exemplo, aí, ou por um conjunto de palavras, por exemplo, de volta ao sofá. No segundo caso, temos uma locução verbal, de volta, né? Quando eu tenho duas palavras, né, com o valor de uma, eu tenho uma locução adverbial. Em geral, os advérbios são invariáveis, pois não sofrem flexão de número ou de gênero. O que é isso? Eu não falo talvezes, acasos, eu falo acaso, talvez, porventura, provavelmente. Então, isso aí não vai para o plural e nem vai a casa. Talvez, não vai, não muda o gênero, né? Veja a seguir como os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias que indicam. Então, eu tenho advérbio de dúvida, de intensidade, modo, lugar, tempo, afirmação, negação. Bom, isso é só para vocês relembrarem, tá ok? Um abraço, até a próxima aula.